Boa tarde, meninos e meninas do quarto ano! Estamos encerrando mais uma semana de estudos com muita alegria. Gente, foi muito bom rever vocês na nossa aula ao vivo quarta-feira, tá bom? Eu gostaria de mandar um beijão para cada um. A tia está sentindo muitas saudades. E hoje a nossa aula será de literatura. Livro novo, historinha nova, o que será que vem por aí, não é, gente? Que nós vamos ler, que nós vamos estudar, que nós vamos nos aventurar. É o livro que vai aparecer aqui agora, ó. Presta atenção. Isso mesmo, somos todos extraordinários, da RJ Palácio. E quem é essa tia? O nome dela está abreviado na capa do livro, tá bom? Se chama Raquel Jeramis Palácio. Ou seja, é uma senhora, uma escritora, e ela vai contar nesse livro a história de um garotinho chamado Aug Puma. E ele tem uma síndrome rara que causa deformidade no rosto. E como foi que ela teve a ideia de escrever uma história assim? De onde surgiu? Vamos falar um pouco sobre isso. Um dia, certo dia, a Raquel estava com os filhos numa sorveteria. E aí chegou uma garotinha, né, com a família dela, uma garotinha com uma síndrome igual a do alguém que a gente vai ver no livro, com o rostinho deformado. E isso causou um estranhamento ali em todas as pessoas que estavam lá, em todas as crianças, inclusive nos filhos da Raquel. A partir de então, a Raquel passou a refletir de como seria viver num mundo em que as pessoas não conseguem lidar com você dessa forma, não conseguem olhar, encarar você, não é? Ela passou a se colocar no universo daquela criança, a refletir sobre como era viver num mundo assim, como era o mundo daquela garotinha. E desde esse dia, a partir do estranhamento das pessoas, ela passou a escrever sobre essa história que a gente vai conhecer. Somos todos extraordinários, do Aug Puma. Garotinho da história que a gente vai conhecer e vocês vão descobrir que ele realmente é um menino extraordinário e ele enxerga todo mundo como pessoas extraordinárias, tá bom? Por isso que o título do livro é Somos Todos Extraordinários. Vamos começar fazendo a análise desse livro pela capa, tá bom? Aqui o título, né? Como a tia já falou, somos todos extraordinários da RJ Palácio. E quando a gente vai escolher um livro, o que é que a gente olha? A capa, não é verdade? Será que se vocês fossem escolher, né, tivessem que escolher, vocês iriam escolher esse livro pela capa? Não é verdade? Então, aqui está a capa e a gente vai analisar, tá certo? Primeiro, quais são os elementos que tem aqui? Perceba que essa capa ela é multimodal. O que é que significa isso? Tem textos escritos, tá bom? Texto verbal e texto não verbal, que é as imagens. Olha, ela é composta por imagens. E aqui o conjunto, né? Ele vai aí significar alguma coisa, ele vai chamar atenção para alguma coisa. Então, como é que eu sei que aqui é o título? Porque está centralizado, está destacado, tá bom? E olha aqui embaixo o nome da escritora, RJ Palácio. Eu não disse para vocês que o RJ aqui estava abreviado. Então, ele é escrito e ilustrado pela mesma pessoa. Tia, o que é que significa isso? Significa que ela escreveu e os desenhos que tem nesse livro aqui também foram todos feitos por ela, tá bom? Então, você vai analisar agora. O que é que aparece na capa do livro retratado, né? Pare um pouquinho aí e pense. O que é que você vê? O que é que você enxerga? Apenas observando essa capa, você se interessou pela história? Agora vamos pensar. O que é que tem nessa capa? Tem um garotinho aqui, não é verdade?
Tem aqui o fundo atrás uma cidade, então ele não está dentro de casa, ele está na rua, aparentemente. E o que é mais que você consegue imaginar? Só pela capa. Pense aí. O que é isso na cabeça dele, né? Ele está usando um capacete, será? Por quê? Por que que ele colocou esse capacete? Onde ele está? Para onde ele vai? O que ele está fazendo? São questionamentos que você tem que pensar nisso agora e ir criando aí a sua hipótese para o que pode acontecer na história. Observe os detalhes, observe aqui o rostinho dele. Ele parece feliz, né? É normal a aparência dele? Perceba que você consegue ver um pouquinho do rosto dele. Será que ele está contente? Por que será que ele está aí nessa capa, né? Por que que ele está sozinho? Será que ele tem amigos? Será que ele tem família, ele tem pais, né? Será que ele estuda em algum lugar? O que será que vai acontecer nessa história, né? Então, eu gostaria que nesse primeiro momento, nessa primeira aula sobre esse livro, vocês prestassem atenção à capa, tá bom? Os elementos da capa, porque a capa ela diz muito, né? A capa ela é o cartão inicial ali do livro. É a primeira impressão que você tem dele, tá bom? Então, mesmo vocês que ainda não estão com o livro, se ainda tiver algum aluno que não está com o livro, vai poder acompanhar a nossa aula e fazer a atividade de hoje sem problemas, porque eu estou aqui disponibilizando para você a imagem, tá certo? Da capa. Então, analise direitinho cada detalhe. Se você quiser anotar alguma coisa, você anota de tudo que a tia perguntou agora, porque aí você já cria uma hipótese, tá bom? A nossa atividade vai partir disso. Então, você vai pensar um pouquinho agora. Para você, criança, você, aluno do quarto ano, o que é ser perfeito? Pare um pouquinho aí, pense na sua cabecinha. O que é algo perfeito? Que difícil, né, tia, responder. O que é isso perfeito? Olha, a tia foi buscar lá no dicionário para a gente ver o que é que significa. Mas eu sei que na sua cabecinha você tem alguma resposta. Você tem algum ponto de vista sobre o que é ser perfeito. O dicionário ele vai dizer que perfeito, né? É o quê? Olha aqui, trouxe um verbete de dicionário. Perfeito é a entrada e aqui, olha, já está a separação silábica, em seguida a classe gramatical, que é um adjetivo. E olha quantas definições para a palavra perfeito o dicionário Michaelis Online me deu. Olha, 6. Tinha mais. Aqui eu selecionei algumas, tá bom? Então, vamos lá analisar. A primeira definição que está registrada no dicionário. Perfeito, em que não há defeito ou falhas, que atingiu padrões elevados de excelência. Uma joia perfeita. 2. Que está terminado ou completo, acabado, cabal, rematado. 3. Que resume as melhores qualidades. Olha que definição bonita, a 3, né? É uma definição que não olha só para o físico, para o aspecto visual, porque está falando de qualidades, né? E qualidade, eu já estou olhando para o interior da pessoa, né? 4. Que se caracteriza por ser magistral ou notável, algo que se destaca, não é verdade? 5. Que preenche todos os requisitos em termos de precisão e exato. 6. Que não tem defeito, tendo-se como referência um padrão ideal. Então, crianças, será que alguma dessas definições se adequa com o que vocês pensaram na hora que a tia perguntou o que é ser perfeito para você? Talvez alguma tenha se adequado, não é?
Então, partindo aí desse ponto do que é ser perfeito, que nós vamos analisar agora, por que que a tia está perguntando isso? Porque o título do livro é Somos Todos Extraordinários. E aí nós vamos buscar entender por que é que o nome é extraordinário, né? O que é algo extraordinário, qual é a ideia que se tem de perfeição, tá bom? E agora que você já pensou sobre o que é ser perfeito, você já viu as definições no dicionário, eu gostaria que vocês ouvissem a música. A diferença é o que nos une, do Mundo Bita, para poder observar, né? Qual é se a ideia de perfeito coincide com a ideia do dicionário ou com a ideia que a música vai trazer, tá bom? Essa música ela vai convidar você a ver o mundo melhor, a ver o mundo de outro jeito, a ver as pessoas de outra forma. De que forma? A forma que ela vai mostrar é dizendo que você tem que enxergar com o coração, tá bom? Essa música vai nos ensinar que enxergar o que é belo, né? Para a gente enxergar o que é belo sem usar a visão. Como é isso, né? Como é que a gente enxerga o que é belo sem usar a visão? Então, acompanha aí, tá bom? Então, crianças, acompanharam? Que legal, né? Vocês concordam com a música que a diferença é o que nos une? Bem interessante. E essas crianças aí dessa música, né? Elas são todas iguais? Não, né? Algumas crianças são diferentes, algumas têm necessidades especiais, mas todo mundo consegue conviver junto, todo mundo se aceita, eles não estão se enxergando, buscando algo que é considerado perfeito, né? Visualmente e fisicamente, eles estão olhando para as outras crianças, para os outros colegas, com os olhos do coração, né? Então, isso aí é que realmente é perfeito. Essa é a verdadeira perfeição. Todo mundo é especial, tá bom? Lá no fundo, no seu coraçãozinho, todo mundo é especial. E aí, diante dessa aula de hoje, de tudo que a gente falou sobre o livro, sobre a autora, como ela quis contar essa história, por que ela sentiu o desejo de contar uma história assim, somente pela capa do livro, né, que você olhou, analisou os detalhes, que você refletiu, eu quero deixar uma atividade para vocês, tá bom? Que é justamente sobre o que você acha que vai acontecer nessa história. Você observou a capa, tá bom? Você olhou os elementos. Tia, eu já conheço a história. Eu já li, eu já sei o que é que vai acontecer. Pois escreva, tá bom? Escreva e diga se antes de você ler, se o que você imaginou e o que aconteceu, se realmente aconteceu da forma como você imaginou. Quem ainda não leu, né? Nós ainda não iniciamos a leitura, tá bom? Mas para quem não leu, ou para quem ainda não está com o livro, não olhe a história, tá bom? Eu quero saber o que você acha que vai acontecer, a sua percepção a partir da capa. Isso para mim vai ser muito importante, tá bom? Então, vamos lá, você vai escrever no seu caderno o que você acha que vai acontecer na história. Somos todos extraordinários. Será que esse garotinho ele enfrenta muitos obstáculos? Ou ele leva uma vida normal, como as outras crianças, pela capa, né? O que é que você acha? Não estou perguntando, não tenho assim o que é certo nem o que é errado. Eu quero ver o seu ponto de vista. O que é que você percebe a partir da capa? Talvez você perceba coisas completamente diferentes do que eu possa perceber, que vai ser diferente dos outros colegas. Isso é muito bom para mim poder ver como é a sua percepção, tá certo?
Aí, a partir da capa, você pode levantar hipóteses, né? A partir da análise da capa e sobre a conversa que a gente teve na aula de hoje sobre a autora. Então, você vai escrever o que você espera, o que você acha que vai acontecer nessa história, tá bom? Quando você concluir, você pode fazer um desenho, tá bom? E não esqueça de enviar para ti a foto da atividade lá no WhatsApp, no privado, tá bom? Então você faça esse seu texto pensando nisso. O que você acha que vai acontecer na história? Será que esse garotinho ele enfrenta muitos problemas? Será que ele vai ter amigos? Será que ele não vai ter? Né? Vai acontecer alguma coisa que vai mudar a vida dele? Será que ele usa capacete porque ele acha legal? Ou será que ele usa esse capacete para se esconder? Né? Então você vai pensar em tudo isso, tá bom? Ou então, se você pensa outra coisa completamente diferente do que a tia pensou, que a tia colocou, que a tia falou, pode escrever e pode fazer um desenho também. Eu vou amar receber a atividade de vocês, tá bom? Aguardo com muito carinho. E não esqueça de ver o mundo com o coração, tá bom? Não olhar apenas para o aspecto visual, tá bom? Buscar também enxergar o interior, as qualidades das pessoas. Bons estudos e um excelente fim de semana. Deixei aqui uma frase para vocês. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. É uma frase do Nelson Mandela, tá certo? E eu ainda acrescento pela proposta desse livro, que é Educação e a Gentileza também, viu? Podem mudar o mundo, tá bom? As duas juntas, principalmente. Uma pessoa educada, ela é gentil com os outros, tá certo? Educação não tem a ver só com conhecimento, com estudo de matérias, tá certo? Tem relação com a forma como eu trato o outro, como eu enxergo o outro, com o respeito que eu tenho, a capacidade que eu tenho de saber me colocar no lugar do outro, tá certo, meus amores? Então, tenham um bom fim de semana, fiquem com Deus, estou morrendo de saudades. Beijos para cada um de vocês.